Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre a Copa do Brasil. Tivemos o sorteio da terceira fase, temos todos os 16 confrontos definidos, restam 32 times, agora teremos a estreia dos principais equipes da primeira divisão. E assim, a gente tem jogos muito interessantes, a gente vai ter, por exemplo, Fortaleza e Vasco, é um jogo bem perigoso. E por outro lado, a gente vai ter alguns jogos em que você tem um favoritismo claro, mas acho que nesse momento da Copa do Brasil, a última coisa que você pode entrar é de maneira displicente dentro de campo, como é o caso, por exemplo, ali de Flamengo e Amazonas, Grêmio e Operário. São grandes favoritos? São, mas esses times para chegarem até aí teriam que ter vencido pelo menos 2 oponentes até agora na competição. Por isso, displicência é uma coisa que nenhum time pode ter. E a gente ainda tem um jogo engraçado, né? Internacional e Juventude, times que se enfrentaram no estadual, o Internacional acabou derrotado nos pênaltis. Então vamos falar de cada um dos confrontos, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Primeiro falar sobre Grêmio e Operário, né? Eu acho que o Grêmio não faz um bom início de temporada, estadual é uma coisa, tudo bem, o time foi campeão, mas assim, estreia na Libertadores, 2 derrotas. No Campeonato Brasileiro também teve uma estreia bem decepcionante contra o Vasco. Então assim, a gente sabe que o Grêmio ele tá com os mesmos problemas defensivos e perdeu o Luis Soares, então a tendência é uma temporada mais difícil. Então Renato Gaúcho tem que fazer os ajustes, mas vamos ver aí como é que eles vão enfrentar o Operário. Foi um bom sorteio para eles avançarem às oitavas de final, mas é um time que claramente não pode entrar displicente porque pode pagar caro por isso. Bahia e Criciúma, jogo interessante, 2 times assim de primeira divisão. Acredito aí que o Bahia é favorito por ter um elenco melhor, o elenco que foi bem interessante assim, a reformulação que fizeram para essa temporada. Não chega a ser uma reformulação, mas trouxeram alguns reforços interessantes com alta produtividade, né, ou pelo menos alto teto de produção, como é o caso do Everton Ribeiro. Então, assim, ontem jogaram bem contra o Fluminense, boa vitória para a equipe do Rogério Ceni, mas o Criciúma é um time que pode acabar incomodando, então não pode, obviamente, entrar sem respeitar o oponente, que também está na primeira divisão. E assim, esse negócio de ida e volta são jogos que acabam sendo abertos, pode não ser tão aberto quanto um jogo único, aí é mais perigoso, etc, mas de qualquer maneira, o Bahia tem aí um oponente que não é tão tranquilo, por exemplo, quanto é o Operário ou o Amazonas, né? Embora, como eu disse, não pode subestimar ninguém nesse ponto da temporada, né? A gente também teve Fluminense e Sampaio Corrêa. Olha, o Fluminense não tá fazendo um bom início de ano, ao meu ver. O time do Diniz está se perdendo bastante. Ele é um técnico bem unidimensional. Ele tem aquela ideia de propor o jogo, de ser agressivo, de ter a posse de bola. Mas toda vez que o jogo acaba não sendo confortável para essa forma de jogar, ele acaba tendo dificuldades, ele não tem criatividade para procurar soluções diferentes. E assim, defensivamente o Fluminense vem bem problemático. A defesa em transição do Fluminense é uma atrocidade. Isso é um problema crônico do Diniz, isso não é de hoje, isso já era dos trabalhos anteriores dele, seja no Vasco, até mesmo na primeira passagem pelo Fluminense, também pelo São Paulo. Então, assim, esse é um jogo que pode acabar sendo perigoso por isso, porque o Sampaio Corrêa, em teoria, vai jogar no contra-ataque, né? A gente também vai ter Bragantino e o Souza. O Souza foi o time que, se não me falha a memória, eliminou o Cruzeiro. Vamos ver, né? Tipo, o Bragantino é um time que me parece um pouco mais fraco do que na temporada passada, né? Estava fazendo um bom meio de temporada, chegou a estar brigando pela liderança do campeonato, mas acabou perdendo o gás no final. E até agora, nesse início de temporada, nada que me impressionou muito, mas Pedro Caixinha é um bom técnico, então eu acredito que o Bragantino tem grande favoritismo. Cuiabá e Goiás, jogo bem interessante também, vamos ver o que sai daí, né? O Cuiabá, que até agora com sucesso vem se mantendo na primeira divisão, vamos ver aí o que eles aprontam contra o Goiás. Botafogo e Vitória, é assim, né? O Vitória voltando para a Série A, o Botafogo obviamente tem um oponente perigoso, né? O time do Botafogo é melhor, tem agora um novo técnico, Arthur Jorge, que ainda não conseguiu colocar muito bem as suas ideias. Vamos ver se ele consegue em algum momento da temporada, porque tem isso, né? A gente taça o paninho, não conseguiu implementar suas ideias, mas talvez ele chegue a um ponto que ele não consiga, né? Então vamos ver, mas fato é que o Botafogo tem um oponente aí que não é fácil, né? Fortaleza e Vasco, o Vasco pega aí um confronto muito duro, né? O Fortaleza é um time muito perigoso, bem treinado pelo Juan Pablo Vojvoda, e o Vasco, a meu ver, fez a proeza de gastar mais de 100 milhões de reais na janela de transferências e manter o nível do elenco do ano passado. Isso se não piorou, né? Porque também temos que abrir a janela para esta possibilidade do elenco do Vasco estar pior do que o da temporada passada. Flamengo e Amazonas, eu acho um jogo favorável para o Flamengo, mas se o Amazonas fizer bem os blocos baixos, a gente viu o que o Flamengo fez nessa primeira rodada do Brasileirão. O Tite pode ter muitas qualidades, mas enfrentar times bem defensivos, né, que se defendem bem blocos baixos, nunca foi uma dessas qualidades.
e a Croácia mostrou isso muito bem na Copa do Mundo, né? São Paulo e a Águia de Marabá, né? A Águia de Marabá. Olha, o São Paulo não podia desejar o oponente melhor, talvez o mais acessível de todos, né? E vai muito também de cada um, né, analisar, mas com o Carpini de técnico, eu acho que não dá para garantir nada, né? Vamos ver aí quem vai substituí-lo, porque ainda há essa possibilidade dele sair antes mesmo desse jogo contra o Águia de Marabá. Os Palmeiras vão enfrentar o Botafogo de São Paulo, né? Então, um jogo aí de estadual para o Palmeiras na Copa do Brasil. Eu acredito que com Abel Ferreira e o time que, a meu ver, é bem seguro, né? Pode não ser encantador, mas é seguro. Acredito que o Palmeiras deve avançar. Atlético Paranaense enfrenta o Ipiranga, muito favorito o Atlético Paranaense, inclusive é o time que mais me impressiona até agora. O trabalho do Cuca começou muito melhor do que eu imaginava. Ele sempre foi um técnico que demorava para conseguir encaixar e agora encaixou bem rápido, né? Ou talvez seja um encaixe rápido e depois o time desmonta, porque realmente impossível prever muitos times no futebol brasileiro, mas para o Atlético Paranaense assim, é um time que talvez vem jogando melhor até agora nesse início de temporada. Internacional enfrenta o Juventude, precisa melhorar, precisa jogar mais futebol. Até agora o trabalho do Cudê é decepcionante. Eu acho que pelo menos assim, na temporada passada ele herdou o Mano Menezes, meio da temporada, calendário inchado, você podia passar o paninho, mas agora já tem estadual, reforço, o time teoricamente está mais forte e a gente ainda não vê isso dentro de campo. Até tem pontos positivos na vitória deles contra o Bahia, mas ainda acho que esse Internacional pode mais. E a derrota contra o Juventude foi nos pênaltis, mas de qualquer maneira no estadual é perigosa para esse jogo, porque os jogadores certamente vão lembrar disso, né? Ceará e CRB, jogo bem interessante também. Corinthians e América do Rio Grande do Norte, favoritismo bem grande para o Corinthians, mas não subestimar evidentemente. Atlético Goianiense e Brusque, também um jogo que, assim, o Atlético Goianiense é favorito, mas não dá para subestimar. Acho que nem sei se é tão favorito assim, né? Porque o Brusque é um time que vem até com um projeto bem interessante. E o Atlético Mineiro enfrenta o Sport, que é um oponente casca de banana, né? Mas dependendo do quanto que o Milito conseguir progredir o trabalho dele, o Atlético Mineiro, teoricamente, aí tem boas chances de avançar. Teoricamente, vamos ver. Eu acredito que tudo isso seja aí de volta, né? Posso estar supondo errado, mas acho que a partir dessa fase, com a entrada dos principais destaques do futebol brasileiro, né? Quando se fala de clubes, eu acredito que é ir de volta, então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.